prazer. Tudo bem, Solange Moraes? Boa tarde, você aí de casa, gente. Coisa boa, calor. Então, vamos aqui ficar tempo feio hoje? Vai mudar, já a gente fala disso. Calma, segura a ansiedade que a gente já fala disso. Ansiosa pra isso aqui. Começar a semana bem pertinho da gente, bem pertinho de vocês. É o maior momento e melhor momento da gente. Como a gente ama cada segundinho perto de você, né? Tem muita coisa boa rolando, mas antes da gente falar aí sobre o nosso assunto do dia, a gente vai refletir um pouquinho com a nossa mensagem aí nesse comecinho de tarde, Pedro Mariano. Muitas vezes a gente se apega muito no que os outros acham da gente. Não acredite que a maldade ou a inveja do outro podem destruir a sua vida. Porque quem realmente tem Deus no coração tem um escudo de proteção em cada passo que dá, tem um escudo de proteção em cada escolha que faz. Ah, fizeram macumba para você. Chuta a macumba para lá, minha filha. Vai viver sua vida que cada um colhe aquilo que faz. Esse é o nosso toque de segunda-feira. Vamos conferir o que tem no programa hoje, Zóio Verde. Sol, câmeras registram execução por engano de executivo e atenção motorista. Usar o celular ao volante passa a ser infração gravíssima. Participe você que está em casa, tirando as suas dúvidas pelo telefone ao vivo. Você pode utilizar as redes sociais e também o aplicativo Você na Band Vale. Quero destacar aqui que a semana começa com vários prêmios para você aí de casa. No Face, você já sabe, já é tradição aqui no programa, 5 pares de ingressos do melhor cinema da nossa região, o Kinoplex, que fica no Vale Sul Shopping. Então você curte e compartilha, essa foto já está no nosso Face e você já concorre. No Instagram também tem uma cesta com vários produtos para o seu amiguinho bicho aí de 4 patas, presentão da Polipet. Então você também, para concorrer, é fácil demais, acessa o perfil no Instagram, que lá também na fotinho explica como você vai concorrer, tá? Bora conversar bastante. Aliás, hoje é dia da Santa Casa de São José dos Campos com a gente, dia de dicas de saúde. Aí você tem de vez em quando aquela sensação de formigamento, de até fraqueza, Luquinha. Olha, Solange, eu vou te falar que eu já tive esse problema e nunca na minha vida eu quero ter de novo e não desejo pra ninguém isso. Você teve mesmo esse trem? Tive, e puxa assim, a dor vem daqui, vai lá no dedinho do pé, vai sabe? lá nos quartos, né? É, vai, desce. Você sabia que tudo isso que o Luquinha falou podem ser sintomas de hérnia de disco? Afinal de contas, o que é hérnia, o que é disco, se é tudo a mesma coisa? Só a cirurgia resolve ou existem alguns tratamentos? Dor nas costas, dor nas pernas. Ele está aqui para tirar as nossas dúvidas. Ele que é da Santa Casa de São José dos Campos, Dr. Rafael Paiva, ortopedista. Obrigada, Dr. Rafael, por estar aqui com a gente, especialista em coluna. Tudo bem? Obrigada. Doutor, seja bem-vindo, hein, querido? Valeu, você fica à vontade, por favor. Doutor, essa pergunta que eu vou deixar logo de cara aí. O que é a hérnia e o que é disco? Elas são amiguinhas, são separadas? Vamos começar pelo disco, que o disco intervertebral é um componente, né? São vários discos intervertebrais, ele é um componente da coluna vertebral, né? Então eu comparo ele com o amortecedor da coluna vertebral, né? Então ele serve para absorver os impactos do dia a dia, a movimentação do dia a dia. Esse é o disco? Esse é o disco intervertebral. A hérnia de disco, aí já é uma doença, ocorre quando há o deslocamento desse disco para cima em direção ao nervo. E aí, quando há o contato desse deslocamento desse disco com o nervo, é onde a gente tem as principais sintomatologias, como você já descreveu no início do programa. Pois é, a gente trouxe um vídeo, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês, aí o Luquinha separou, sobre a coluna, a hérnia de disco. Então é mais ou menos assim, né? A gente tem uma vértebra aqui, outra aqui, não é isso? E aqui no meinho, ó, fica uma proteção, esse amortecedor aí que o doutor falou. Quando isso daí tem algum problema, é a hérnia de disco, Luquinha. Solange, fazer uma pergunta também minha, mas eu achei bacana também, que a nossa amiga Cláudia, aqui de São José, fez o mesmo comentário e eu pensava igual a você. A gente às vezes acredita que a hérnia de disco é uma doença para quem tem mais idade. E o que mais tem acontecido é adolescente, é jovem com hérnia de disco. Por que isso acontece? A gente vê a faixa etária mais acometida é a terceira e a quarta década de vida. Então,
na entrada do que a gente fala no período do adulto jovem, né? Então, você tem que ter uma degeneração, mas essa degeneração nem é tão importante. Por isso que os adultos de 20, 30 anos, e dependendo, alguns pacientes podem ter um pouquinho mais precoce, e aí entra um fator importante que é o fator genético. Se a pessoa tem uma predisposição a desenvolver aquela hérnia de disco, aí sim ela pode ter uma idade um pouquinho mais precoce. Onde a gente encontra principalmente entre a terceira e a quarta década de vida. O doutor estava comentando lá fora, e a gente vai fazer um programa sobre isso. Essa geração que não sai do celular e de laptop, etc e tal, fica o tempo todo assim, ó, com a cabeça para baixo, Luquinha. Isso já começa a gerar problemas na coluna, viu? Muito sério, né? Um beijo para a Lilinha, nossa querida amiga de sempre. A Regina, que também mora em Taubaté, está conversando comigo agora aqui no WhatsApp. Aliás, todos vocês, obrigado pelo carinho e participação. Agora a gente fica bem informado aí com as notícias da redação. O ex-ministro Antônio Palocci, preso durante a 35ª fase da Operação Lava Jato, pediu ao juiz Sérgio Moro o desbloqueio de recursos da empresa Projeto Consultoria. As informações chegam direto de Curitiba com a repórter Lorena Pelândia. A defesa de Palocci alega que precisa fazer o pagamento de dívidas com funcionários, garantir o recolhimento de impostos e arcar com despesas operacionais como luz, telefone e condomínio. Em documento anexado no sistema da Justiça Federal, os defensores do ex-ministro dizem que o total a pagar ultrapassa os R$320 mil no mês de setembro, incluindo o salário de pouco mais de R$12 mil do ex-assessor de Palocci, Branislav Contic, que também está preso em Curitiba. Além disso, a petição mostra que há R$146 mil a pagar referente a imposto de renda de pessoa jurídica. Os advogados do ex-ministro ressaltam ainda que o desbloqueio é necessário a fim de não comprometer a existência da empresa com a consequente eliminação de postos de trabalho. O ex-ministro Antônio Palocci está preso desde o dia 26 de setembro, quando foi deflagrada a 35ª fase da Lava Jato, que tem como principal foco a relação do ex-ministro com a empreiteira Odebrecht. Quando Palocci foi preso, o juiz Sérgio Moro determinou o bloqueio de até R$128 milhões do ex-ministro, de ex-assessores e de empresas ligadas a eles. A Projeto Consultoria teve mais de R$60 milhões confiscados. Pois é, e Palocci acabou de ser indiciado pela Polícia Federal por corrupção passiva, Luquinha. Ele disse num dos depoimentos ao juiz Sérgio Moro que ele precisava trabalhar para sustentar uma filha que ele tem de 6 anos. Com todo respeito ao ex-ministro, 12 milhões de trabalhadores nesse país, uma ação causada aí por um dos partidos que o senhor trabalhou, também precisam trabalhar para sustentar as famílias, né, Luquinha? Pois é, Sol, bora conferir com a Daniela Lopes agora, repórter da Band Vale FM 102,9, que você pode sintonizar e ficar muito bem informado, além de ouvir excelente música, conversar com ela sobre as rodovias que cortam aqui a nossa região. Boa tarde, Dani. O que você traz de informação pra gente, querida? Muito boa tarde, Lucas. Muito boa tarde, Solange, a todos aí no estúdio. Olha, pouca gente viajando nesta segunda-feira, viu? 100 pontos de lentidão nas rodovias que cortam a nossa região. Na rodovia Presidente Dutra, o tráfego segue normal em todo o trecho do Vale e também na chegada à capital paulista, Lucas, sem problemas maiores. A mesma coisa na rodovia dos Tamoios, viu? O tempo está parcialmente nublado, tem garoa na serra, mas não tem ponto de lentidão. Mas aí o motorista deve dirigir com atenção por conta da garoa aí no trecho de serra e o tempo parcialmente nublado no trecho de Planalto. Então, atenção, motorista que segue pela Tamoios. Nas outras estradas que cortam a nossa região, Lucas, também sem problemas neste momento, mas eu deixo um recado aí para o motorista agora que trafega em alguma das rodovias estaduais ou federais que cortam aqui a nossa região. Este foi, já é a primeira semana que a lei do farol baixo volta a vigorar, né? O DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, retomou hoje a fiscalização em rodovias estaduais. Então, o ideal é já sair da garagem com o farol aceso para não correr risco de levar multa. Lucas.
Dani, obrigado pelo toque. Como a Dani falou, a gente que pega muito a Dutra, né, Solange? É verdade. Então já pega esse hábito. Saiu de casa, já liga o farol baixo aí para não ter esse susto, que o valor assusta. O valor assusta e vem notícia de aumento de multa, né? Verdade. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Bom, a Polícia Civil confirmou neste domingo que o empresário executado no estacionamento de um supermercado na zona sul de Porto Alegre, na última quinta-feira, foi assassinado por engano. Ele foi confundido com um traficante. Clientes de um supermercado correm e se desesperam ao ouvir os tiros. Pais com crianças pequenas e até idosos fogem em direção ao interior do estabelecimento. As imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram o tumulto dentro da loja, enquanto o dono de uma academia é baleado no estacionamento. Ele foi atingido por 12 tiros de vários calibres. Marcelo Oliveira Dias, de 44 anos, foi executado na frente da filha de 4 anos e não tinha antecedentes criminais. A menina também foi atingida no pescoço, mas passa bem. Por engano ou não, nada justifica tamanha violência, ainda mais em frente a uma criança, Lucas. Não, estupidez e ignorância, né, Solange? A pessoa que matou não tem direito de matar, ela ainda por cima é burra, né? Porque não sabe nem quem está matando. Haja burrice na cabeça de um ser humano, né? Bom, o dia começou nublado, abriu o sol, aliás, que sol, mas tem previsão de virar o tempo. É aí que a gente confere agora na nossa previsão do tempo em Campos do Jordão. Pode chover forte à tarde, a máxima agora é de 24 graus. Cunha e São Luís do Paraitinga tem previsão também, a máxima é de 26 graus. Pode chover tanto lá quanto também aqui em São José, com a máxima de 27 graus e chuva com trovão. Em Caraguatatuba e Ilhabela, o tempo já está mais fechado, a máxima chega a 28 graus, com chuva aí à tarde e também à noite. Taubaté não é diferente, máxima de 28 graus, previsão de virar o tempo, e essa virada de tempo continua nos outros dias. São dias quentes, com a máxima chegando a 29 graus, mas com a chuva vindo forte aí para o final da tarde. E organizações sociais aqui de São José dos Campos e também de Jacareí ganharam prêmios, e a gente confere isso no próximo bloco. E daqui a pouquinho também, não sai daí não, porque tem dicas do nosso querido Dr. Sorriso. Você tem alguma dúvida sobre implantes dentários? Assista daqui a pouquinho no Falando Nisso, o tema sobre rejeição de implantes.